Bom dia, paz do Senhor. Eu vou dar uma feijoada hoje para vocês, tá bom? Uma feijoada espiritual, ela não pode, ela vai fazer a digestão bem feita, amém, irmãos? Eu fiz aniversário em setembro, dia 11 de setembro, e me lembro que nesse dia eu comecei a agradecer a Deus pela minha vida, pela saúde, mas principalmente começou a me passar um filme de tudo aquilo que nós experimentamos ao longo de todo o tempo da minha vida. E Deus começou a me mostrar que nós vivemos em ciclos, né? A vida de cada um de nós começa num dia, e se Jesus não levar você antes da morte, você termina no dia da sua morte. Isso vale também para as instituições, para a empresa, para a igreja, vale para tudo. Deus trabalha conosco em ciclos. E Deus então eu comecei a fazer esse filme, né, mostrando, e, por exemplo, eu comecei a agradecer a Deus porque eu não tinha passado em 2 guerras mundiais, como meu avô paterno, meus avós passaram, que eu estava vivendo naquela geração que vai ver a volta de Jesus. Irmãos, eu comecei a me entusiasmar com esse privilégio que todos nós que estamos aqui hoje temos de poder experimentar o arrebatamento da igreja. Mas durante essa semana, eu me lembrando disso, eu me deparei com o capítulo 2, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1, que aí me deu um pouco de choque, que diz o seguinte, Paulo escrevendo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, a vantagem de nós não termos passado pela guerra, pela guerra mundial, a vantagem que nós temos tantas vantagens. Nós estamos vivendo na era que vai ver a volta de Jesus, mas também estamos vivendo na multiplicação da ciência, coisas que a gente vê hoje, sei lá, 50 anos atrás era impensável, né? Eu me formei em engenharia e me lembro que quando saí, eu tinha um instrumento que chamava régua de cálculo. Talvez pouca gente sabe o que é isso. Era uma coisinha assim que você fazia conta com logaritmo, e chamava régua de cálculo. E hoje você usa computador, usa o celular, usa tudo. Então a ciência, a velocidade é muito grande, mas tem essa desvantagem. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Essa palavra que foi traduzida como tempos difíceis, no original grego ela tem o sentido de difícil de tolerar, e ela é derivada de uma outra palavra que significa baixar de um lugar alto para outro inferior. Ou seja, os tempos difíceis que nós estamos vivendo é um tempo de rebaixamento do nível moral da sociedade, que é difícil de tolerar. Eu acho que todos nós concordamos que nós estamos vivendo tempos que você vai se surpreendendo a cada dia pelas coisas que nós estamos vendo e ouvindo. Está rebaixando muito o nível moral da sociedade. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo todo. E aí Paulo, na continuação desse trecho do capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo 2, ele continua fazendo uma lista de todos os comportamentos maléficos que são características desses últimos tempos. Ele diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Jactanciosa é uma expressão, é uma palavra que expressa arrogância, ou aquele que possui uma opinião muito elevada de si mesmo, vaidoso, orgulhoso. Vai prestando atenção nisso. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Enfatuado é o que está repleto de vaidade, de pretensão, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eu, vendo essas coisas que estão acontecendo ao nosso derredor nesses últimos tempos,
Eu, particularmente, como crente, tenho pedido a Deus para me dar discernimento, para não ser contaminado com cada uma dessas situações que nós estamos vendo e listado aqui por Paulo. Isso é uma coisa que é constante da sociedade de hoje, em qualquer lugar que você vai encontrar pessoas desse tipo. É um alerta que o Espírito Santo de Deus está fazendo para mim e para você que somos crentes. Mas além disso, Paulo destacou no final, no versículo 5 ainda dessa passagem, ele fala uma coisa que isso me assusta mais como crente. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E ele fala, foge também destes. Nós temos encontrado na sociedade muitas pessoas que têm forma de piedade, ou seja, que fingem, que aparentam ter reverência, ser respeitosos. Isso é a definição de piedade, que é um significado de piedade. Mas eles agem com parte dessa lista ou com quase todas. E Paulo alerta, foge também desses. Não é só daqueles que são egoístas, avarentos, jactanciosos, mas daqueles que fingem ser alguma coisa, fingem ser bonzinho, seja ser reverente, mas eles não são. Eles negam essa situação. Então, como disse, nós estamos nas portas do arrebatamento, irmãos. Interessante que o pastor Edu, hoje, pregando, falou muito disso. A palavra de Deus tem dado muitos exemplos para nós e nós estamos prestando atenção nisso e nós estamos vendo isso. Nós precisamos ficar atento ao ambiente que você está vivendo ou às atitudes que você está tomando em função ou induzido por esse ambiente que você está vivendo. Porque são ciladas que Satanás foi preparando para o final dos tempos. Presta atenção, irmãos, o trabalho que Deus quer é de levar o maior número possível de crentes no arrebatamento. Por quê? Porque essa geração, que não experimentou 2 guerras mundiais, por exemplo, como eu falei, como meus avós experimentaram, essa geração ela tem um outro problema. Além dela ser a única geração na Bíblia que vai não ver a morte, você já imaginou isso? Você ser arrebatado e não experimentar a morte, essa sensação da morte, essa realidade da morte? Mas por causa disso, Satanás tem feito ciladas que ele deixou para esse final dos tempos. Tem alguns demônios que a Bíblia diz claramente que foram liberados para o final dos tempos. E nós precisamos prestar muita atenção nisso. Efésios 6:11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Então agora eu queria começar a minha pregação, já que eu fiz essa introdução, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, a minha pregação, o título dela é idolatria. E quando a gente fala como crente idolatria, você se remete claramente a pensar em ídolos. E eu não vou falar de ídolos físicos, daqueles que algumas pessoas adoram, mas eu vou falar para crentes em Cristo Jesus, para as pessoas que se dizem crentes e que têm no seu coração possivelmente algum tipo de idolatria. E essa é a cilada que Satanás tem feito. Muitos de nós têm caído, não constantemente, mas de vez em quando, em idolatria. Então, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto de ídolos do lar. Então, eu posso dizer que, segundo esse trecho aqui, e olhando cada palavra dessa no original hebraico, diz que a rebelião e a obstinação, elas são parentes da idolatria. Então, se você deixa que o Espírito Santo vai falando com você. Se você tem alguma coisa no seu coração, tem pessoas que já nascem com algum tipo de rebelião, algum tipo de vontade de ir contra tipo de autoridade. Ele é ensinado muitas vezes a ter essa tendência de rebelião. Mas a obstinação, junto com a rebelião, são parentes da idolatria. E essa palavra obstinação no hebraico, ela tem 3 sentidos que eu quero que você lembre e anote. O primeiro dele é que a pessoa é um insolente. Insolente é aquele que age com desrespeito, de maneira desrespeitosa, mal criado. Uma característica da rebelião ou da obstinação é você se tornar insolente.
A segunda é você demonstrar arrogância, que é uma atitude que se sente superior aos demais, ou da pessoa que assume um comportamento prepotente, desprezando os outros. Tive uma tentação de falar uma coisa aqui, mas deixa para lá. A presunção é o terceiro item, que é arrogância. Então, a obstinação, no hebraico, ela tem esses três sentidos: insolente, demonstrar arrogância e ser presunçoso, arrogante. Nós podemos dizer que essa lista de maldades que Paulo falou, ela está subordinada à idolatria. Nós podemos dizer isso. Então eu faço duas perguntas que elas são necessárias aqui nesse momento. Primeiro, o que é idolatria? Tirando aquilo que nós já sabemos como definição de idolatria, que é adorar um ser inanimado, feito pelas suas mãos, o dicionário diz que é cultuar ídolos. E esses ídolos podem ser físicos, como podem ser intelectuais. Teologicamente, nós podemos dizer que quando nós cultuamos algum ídolo, você está substituindo o Deus único, que é o objeto da adoração. O nosso Deus é objeto da adoração. O único ser que você pode adorar com liberdade é o Senhor. Você observa que na palavra de Deus tem muitas coisas que muitas vezes apareciam anjos para certas pessoas. Apareceram anjos e essas pessoas foram adorar e ele fala: não me adore porque eu sou como você. Nenhum anjo você pode adorar. O único ser, objeto de adoração que você pode, segundo a palavra, é o Senhor. Então, teologicamente, toda vez que você substitui o Deus único, você está sendo idólatra. Vamos ampliar esse conceito. Quer dizer, quando você se coloca no lugar de Deus, você está idolatrando a quem? A você mesmo, ao seu ego. Então eu remeto a uma segunda pergunta que eu faço para mim mesmo. Qual que é a origem da idolatria? A origem da idolatria está lá no capítulo 3 de Gênesis, no pecado original de Adão e Eva. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim, nós já lemos várias vezes em outras situações essa passagem, mas agora eu quero que você foque neste conceito. A serpente, versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis, a serpente mais sagaz, sagaz quer dizer esperto, que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Presta atenção na sequência disso aqui, dentro desse conceito que eu estou falando sobre idolatria. Tem uma estratégia que Satanás faz e ele repete. Ele fez isso com Eva e vai repetindo todos os dias na minha e na sua vida. Ele disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Deus disse para não comer daquela árvore. E ele então já colocou uma sutil mudança e perguntou para Eva, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Foi correta a resposta. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele. Quando Eva acrescentou, nem tocareis nele, Satanás percebeu que ela não conhecia a palavra. Para quê? Para que não morrais. Então, quando a serpente percebeu isso, que ela não conhecia completamente essa ordem de Deus, no versículo 4 diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Toda vez que eu leio isso aqui, eu já li muitas vezes essa passagem, já preguei sobre isso, e eu fico pensando, como que Eva deixou de crer naquela palavra que Deus tinha dado, não para ela, mas dada para Adão, e Adão com certeza repetiu algumas vezes, quantas vezes ele passou junto com ela na frente daquela árvore, quantas vezes ela talvez tivesse falado assim, mas a Bíblia não diz isso, mas quantas vezes deve ter tido aquele casal um diálogo, poxa, mas o que tem nessa árvore que a gente não pode comer desse fruto? Tem um fruto tão bonito ali, o que é que tem essa árvore que nós... isso nós não conhecemos, mas Satanás, que por certo estava ali rondando, ele usou uma frase peremptória, é certo que não morrereis.
Então Eva trocou uma palavra que ela sabia, que ia dizer que se você comesse dali você vai morrer, ela preferiu se arriscar a morrer na hora do que crer na palavra. Você percebe que esse é constantemente Satanás vem fazendo comigo e com você isso ao longo da nossa vida? E aí, sim, finalmente, no 5, ele fechou aquela estratégia que é o que ele faz comigo e com você, e criando, portanto, a idolatria, que disse: porque Deus sabe que no dia de que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ele plantou no coração de Eva a vontade de ser igual a Deus, substituir a Deus. Essa é a estratégia de Satanás, que continua sendo até hoje. Primeiro, ele testa o seu conhecimento da palavra de Deus, do mandamento de Deus, das coisas de Deus, daquilo que muitas vezes você já viu os líderes relativizar a palavra. E vendo que você não conhece, ou que você não está muito crendo naquilo, achando que aquilo já está ultrapassado, ele vai e distorce a verdade, ou até mesmo ele mente, usando o que a gente chama de sofisma. Sofisma é o dicionário diz que sofisma é um argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir a erro, enganar ou silenciar o oponente. Nós estamos vivendo num tempo de sofisma, irmãos. Quantas pessoas têm falado verdade, entre aspas, que não são verdade, são mentiras, parte de princípios, parte de situações hipócritas. Depois que ele engana você dessa forma, ele coloca você para ser um juiz de uma situação, um juiz de uma pessoa, um juiz de alguém, para ser como Deus, ou seja, no lugar de Deus. Você é um idólatra. Muitas vezes nós colocamos dúvida com assuntos que você está passando. Eu preguei uma mensagem há 2 domingos atrás com o título de frustração, logo depois da eleição. E uma das coisas que eu tenho observado como crente é você ter a tendência, e isso é natural, porque nós adquirimos o conhecimento do bem e do mal a partir do momento que Eva comeu daquele fruto. Nós temos a tendência de ser juiz das coisas, de analisar as coisas, de achar que aquilo é o que vai acontecer. Ou muitas vezes, quando você e eu estamos sofrendo algum problema, você chega a ousar de falar: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Ele não mudou a situação dessa pobreza? Nós estamos ajudando aqui 200 crianças de um lado, 150 do outro, e muitas vezes você pergunta: mas por que Deus permite isso? Por que Deus tem feito essa diferença entre as pessoas, dessa parte da classe social, de dinheiro, de poder, de doença? E a resposta é muito simples, está na palavra de Deus: é o pecado. Não está vendo o nosso sofrimento ou de uma outra pessoa? Isso é idolatria. A origem da idolatria começou lá na queda do homem. E uma das características do final dos tempos é a idolatria. Está sendo exacerbado cada vez mais a idolatria, mas de uma forma sutil, de uma forma inteligente, de uma forma de sofismas. Isso está na área do sexo, está na área de comportamento, na ciência. O homem está brincando de ser Deus. Em todas essas áreas que eu falei, pelo menos dessas 3 que eu falei. No sexo, na ciência, nos comportamentos, há sofismas enraizados na sociedade. Daniel 12:4 diz assim: tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Então, o que vai acontecer no tempo do fim? Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Em outra tradução, essa palavra esquadrinhar, no original, ela significa também andar de um lado para o outro, andar apressadamente de um lado para o outro, correr de um lado para o outro. Ou seja, nós estamos vivendo no tempo do rápido, do fast. O americano chama isso de fast food.
Fast food é uma alimentação que não é igual aquele dos italianos ou dos espanhóis que vão sentar, come, leva 1h30 comendo, depois vai dormir, fazer uma siesta. Isso não existe. Quem inventou o fast food foi o americano. E esse conceito entrou na igreja de uma forma, você julga rapidamente as coisas. Andar de um lado para o outro, andar apressadamente de um lado para o outro, correr de um lado para o outro. Então, podemos citar 2 características do final dos tempos. Uma é da velocidade nos deslocamentos. O homem já está pensando em ir para o Marte, não é mais para a Lua. Não é pegar um avião daqui e ir lá visitar alguém do outro lado do país. Não. O homem já está pensando em andar em velocidades próximas da luz, por exemplo. Agora, a velocidade... Essa palavra que foi traduzida como esquadrinhar, que é a velocidade, é também na análise das coisas, na alimentação, nas notícias. Hoje, qualquer coisa que se faça no outro lado do mundo, instantaneamente o mundo todo está sabendo. É uma característica do final dos tempos. A segunda característica é que há uma multiplicação do saber. A multiplicação da ciência fez com que o homem se achasse um Deus. E isso alterou completamente o nosso comportamento. Você tem a tendência natural de quando você vai fazer alguma coisa, você perdeu aquele hábito que o crente original lá de trás fala assim: eu vou orar. Quantas vezes você chegou para um negócio ou para uma decisão, para alguma coisa, e falou assim: eu vou tomar essa decisão amanhã porque eu quero ouvir de Deus a palavra dele. Nós vamos perdendo esse hábito, irmãos. Nós já perdemos esse hábito. O homem está no controle completo da sua vida, e cuidado que isso é idolatria. Então, eu como igreja, agora, eu estou falando, como eu falei, estou dando uma feijoada para nós, estou falando com uma igreja madura, e eu como igreja, então, uma igreja moderna, como é que eu devo enfrentar essa situação? Como é que eu devo encarar essas coisas? A resposta é muito simples, ela está aqui. O processo continua o mesmo. Atos 2, capítulo 2, versículo 37, Pedro fez um discurso que converteu mais de 3.000 pessoas. Logo depois do batismo com o Espírito Santo, ele cheio do poder do Espírito, que é onde nós, como igreja, temos que buscar cada dia mais. Esse ano de 2023, irmãos, vai ser um ano que nós temos que buscar cada vez mais o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo vai ter um imã do Espírito que vai arrebatar a igreja. E somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus é que vai subir. Então Pedro, cheio do Espírito, fez aquele discurso e eles ficaram tão impactados por essa palavra que ele deu, que diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Sabe, muitos crentes que estão sentados na igreja, espero que não sejam vocês, mas que estão há muito tempo dentro da igreja, não tem feito essa pergunta ao Espírito Santo: o que faremos? E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom é um favor imerecido. O Espírito Santo de Deus, quando você fala: eu quero, Senhor, eu estou aberto, eu me arrependo, ele entra na sua vida, não por causa de algum mérito seu. E 39 ele diz: pois para vós outros é uma promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, e somos nós que chegamos no longe, e isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se você está aqui hoje é porque Deus um dia chamou você para ser filho dele, ter o privilégio de ser chamado filho de Deus. Então o segredo desse tempo moderno que nós estamos vivendo como igreja continua sendo o mesmo: arrependimento é o que leva você à salvação, é o primeiro passo para a salvação. Agora, se você fala com um homem hoje que tem dinheiro demais, um homem que tem sabedoria demais, um homem que sabe tudo que ele precisa,
que quando ele tem uma doença qualquer e que seja curável pela medicina de hoje, muitas doenças de hoje são curáveis, que a gente pensa, irmãos, eu tive um irmão mais velho que já morreu há muito tempo, eu tive um irmão que teve paralisia infantil e encefalite ao mesmo tempo, porque não tinha penicilina, ou pelo menos não lembro se naquela época ele tinha um ano mais que eu, mas não tomou penicilina e ele não tomou a vacina de paralisia infantil. Hoje, você nem ouve falar desse tipo de doença, sarampo, morria de sarampo, morria de cachumba, tem doenças que ninguém sabe mais o que é, morria de tuberculose. Mas o meu irmão foi um dos primeiros milagres na minha família, porque o meu irmão não teve nenhuma marca, a não ser 2 centímetros a menos numa perna, porque a minha mãe fez de tudo, ele deixou de falar com 3 anos de idade e de andar, e ela um dia chorando na presença do Senhor falou, Senhor, eu não tive um filho para ficar um aleijado, eu sou sua filha. Ela ousou falar isso para Deus, e Deus curou meu irmão. A nossa família é uma família que já nasceu num milagre. Nós precisamos parar de pensar nas coisas da ciência e voltar a pensar e imaginar milagre na sua vida hoje, porque o nosso Deus ainda continua agindo. Mas tem pessoas que se sentem tão poderosas que eles nem acreditam que Deus existe. Então já não é nem idolatria mais, é incredulidade mesmo. Mas há um sofisma de Satanás dentro da igreja que entrou, espero que não seja na nossa igreja, que muitas pessoas que se acham salvos não estão salvos. Eles experimentaram o remorso dos seus erros. E aqui eu quero terminar falando a diferença do arrependimento e do remorso. Eu vou escolher 2 passagens bíblicas para que a gente deixe que o Espírito Santo de Deus ensine para nós isso. Mateus 27, 3 diz assim, falando do episódio de Judas, que tinha traído Jesus, tinha tomado um dinheirinho para poder trair Jesus, ganhou um dinheiro com isso. Diz assim, versículo 3, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, essa tradução portuguesa foi correta, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, eu pequei, traindo um sangue inocente. Olha a reação dos sacerdotes que tinham entendido que essa propina que Judas recebeu, desceu a moral de Judas para aquele nível que nós lemos lá nos tempos difíceis. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. E então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Essa palavra remorso, que foi traduzida para o português remorso, ela no original é metamelomai. E algumas vezes na Bíblia, ela também é traduzida, em vez de remorso, para a palavra arrependimento. Mas você tem que entender o contexto desta palavra, que dependendo do sentido, ela pode ser traduzida até como arrependimento. Mas a palavra remorso, ela é um sentimento de aflição ou a tristeza causado pela prática de um ato seu reprovável. O remorso trata, então, da imagem que você tem perante os outros, não perante Deus. Judas aqui estava preocupado o que os sacerdotes iam pensar dele, porque ele era um líder zelote, talvez daqueles 12 era o mais capaz, o mais esperto. Ele tinha a função, inclusive, da parte financeira do grupo, e a Bíblia diz que ele roubava. Ele tinha preocupação com a imagem dele perante não somente os sacerdotes, mas perante os 11. E por causa disso o remorso levou ele a um outro pecado, que além da traição, foi a morte, foi o suicídio.
E graças a Deus que nós não podemos julgar quem está com remorso ou tem arrependimento. Mas a palavra de Deus aqui tomou cuidado de escrever e falar que era usando a palavra original metamelomai, que não é metanoia. Metanoia é transformação da sua mente, é mudar o seu caráter, é mudar o que você é, não o que você fez. 2 Coríntios tem um trecho, então, caprichosamente escolhido por Deus, está no capítulo 2 Coríntios, capítulo 7 de 2 Coríntios, no versículo 8, em que Paulo usa esses dois conceitos. Ele usa o metamelomai, que é remorso, e usa a metanoia, que é um arrependimento profundo na mudança do seu caráter. Versículo 8 diz assim: porquanto, ele estava se referindo àquela primeira carta que ele mandou para os Coríntios, que era uma igreja cheia do poder do Espírito, mas cheia de confusão, cheia de pecado. Então, ele diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Aqui foi traduzido como arrependo. E ele poderia ser traduzido de outra forma: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, eu não tenho remorso. Porque aqui está usando a palavra metamelomai. Embora já me tenha arrependido, ou seja, metamelomai de novo, vejo que aquela carta vos conquistou por um breve tempo. Então eu poderia, embora eu já tenha tido remorso, porque eu vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Ou seja, eu estou me arrependendo, estou tendo um remorso de fazer isso aí, porque eu me chateei vocês. Mas aí ele pegou esse conceito e continuou no versículo 9 dizendo: agora eu me alegro, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para arrependimento. Aqui no original é metanoia. Aquela carta que ele mostrou os pecados profundos que aquela igreja praticava, chateou as pessoas porque foram impactadas pela crítica que Paulo fez, mas ao mesmo tempo levou-as a pensar naquele relacionamento que eles tinham com Deus que estava truncado. E ele diz, embora fosses contristados, foram para arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. De novo a palavra metanoia, transformação de caráter, para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Remorso produz morte, arrependimento leva a vida. Essa palavra metanoia, que está no original, ela fala do que nós somos, não do que nós aparentamos ser. Está cheio de líder, está cheio de crente, está aparentando ser um crente. Vou dar um exemplo meu aqui, que aconteceu hoje de manhã. Tomando café ali com o Wilson, que está aqui, eu fiz uma brincadeira e falei: eu dei um coice numa pessoa outro dia. Ele olhou para mim e falou assim: mas você faz isso? E ele é a minha ovelha. Não adianta eu ficar parecendo que eu sou um crente. Eu preciso ser crente. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. E um crente não dá coice em ninguém. Ah, mas de vez em quando? O Espírito Santo que habita dentro de você, uma das características é o domínio próprio. Então, se você percebe que você tem esse defeito, você tem que antecipadamente falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, me controle. Eu não gosto de dar exemplo do outro, eu falo do meu erro. A palavra metanoia fala de mudança de caráter, fala de mudança de hábito, fala de mudança do relacionamento de você com Deus. Ela transforma aquilo que você é pela ação do Espírito Santo de Deus. É Ele que você tem que deixar transformar, não é você fazendo força. Por isso nós podemos dizer que pela graça de Deus, a graça de Deus é um favor imerecido, nós podemos experimentar o seu amor, a sua misericórdia. Ele que nos transforma radicalmente do que nós somos. Ele tira você que é um pecador merecedor do inferno, pelo amor, Ele passa você a merecer da salvação, da libertação. Eu não quero dar mais nenhum exemplo meu para vocês não escandalizarem. Eu quero só deixar
Eu quero deixar que você deixe que o Espírito Santo de Deus fala com você. Porque o primeiro passo de arrependimento, irmãos, o primeiro passo é o arrependimento. Mas o que serve isso? Você pode até se arrepender hoje, assim como aquele ladrão lá na cruz, ele não teve tempo de fazer mais nada, nem ser batizado ele foi. Mas é o único testemunho que Jesus falou, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Então há um conceito aqui muito claro, que você não precisa fazer nada para você adquirir a salvação, ser liberto de qualquer tipo de vício que você tem. Aquele ladrão, ele estava merecedor de estar ali morrendo na cruz. Mas Jesus falou para ele assim, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Eu quero orar com você agora. Orar comigo, orar com cada um de nós crentes que estamos vivendo em momentos difíceis, irmãos. Momentos de rebaixamento da moral espiritual, em que as pessoas estão olhando para você e você muitas vezes está fingindo ser um crente. Pode ser que aqueles que estão nos vendo aqui no YouTube, pode ser que você que a vida inteira frequentou uma igreja e que sempre teve remorso das atitudes erradas, mas que você continua fazendo isso, você não está experimentando uma transformação radical. Por um benefício meu aqui, de novo, eu ouvi um elogio da minha mulher hoje de manhã, viu isso? Você tem se transformado demais, ela falou para mim. Eu glorifico a Deus por a vida dela, porque quando você ouve isso da sua mulher, depois de 50 anos de casado, quase como nós temos, você realmente está tendo um atestado. Precisa perguntar se o seu cônjuge pode falar isso para você depois de quase 50 anos de casado. Eu tenho observado isso na minha vida, na vida da minha mulher, na vida de quase todos vocês. Não porque o quase vocês não são, é porque muitos eu nem conheço. Por isso que eu citei esse exemplo do Wilson aqui. Para pensar naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Nós estamos vivendo no final dos tempos, irmão. Jesus está voltando, pode ser que ele venha aí a semana que vem. O que está faltando para Jesus voltar? Daquilo que ele deu de sinal. Mais nada. Não está faltando mais nada. E a palavra de Deus nos explica por que ele não voltou ainda. É porque o amor de Deus é tão grande que ele quer botar o maior número de pessoas para dentro do barco. Eu e você somos responsáveis para acelerar esse tempo. Quanto mais você falar de Jesus para as pessoas, mais rápido ele voltará. Porque há um número determinado para ele voltar a buscar a igreja. E eu não sei esse número. Só Deus sabe. Então, quanto mais gente você falar de Jesus, quanto mais gente você botar para dentro do barco. E a palavra é muito simples. Arrependei-vos como o primeiro passo. Mas enquanto nós ainda não estamos no arrebatamento, o arrependimento te leva a fazer essa reflexão de crescer na santidade, na separação daquilo que é do mundo e aquilo que não está no mundo. A Bíblia e a palavra, ela é moderna, irmãos. Sabe por que ela é moderna? Porque ela fala da natureza do homem, do caráter do homem. E a natureza e o caráter do homem não mudam em função do que está no externo. Não adianta você viver no século 21 como nós estamos vivendo, porque o caráter do homem continua sendo igual ao tempo em que Adão e Eva saíram do paraíso. É exatamente igual. E Satanás continua tendo as mesmas estratégias, porque ele não é criativo. Se você aprender a estratégia de Satanás e começar a prestar atenção, discernir o que está acontecendo em volta de você, você vai ver que nós estamos no mesmo barco que toda a humanidade já esteve até agora. Então eu quero que você, no seu lugar, se coloque na presença de Deus. Pode ficar sentado, ajoelhado, de pé, do jeito que você quiser, mas fala com o Senhor. Pai amado, eu coloco a minha vida
no seu altar, coloco a vida de cada um de nós no seu altar, Pai. Senhor, eu te agradeço primeiro porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós não precisamos fazer nada, Pai, que bom. Apenas precisamos querer ser salvo. Precisamos apenas reconhecer que o Senhor se despojou, melhor dizendo, da sua condição de Criador de todas as coisas e se colocou num invólucro humano, num corpo humano limitado, que mesmo sem ter nascido nenhum pecado, mas era o Espírito Santo do Senhor mesmo, que habitava no Senhor, que fazia esses milagres, como nós temos hoje disponíveis o mesmo Espírito Santo para fazer esses milagres e transformar as nossas vidas. Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, porque o arrependimento é o primeiro passo para o Senhor nos escrever o nome nosso no livro da vida e garantir nosso passaporte para passar a eternidade com o Senhor. Mas, Pai, eu quero dizer que nós queremos experimentar muito mais do que a salvação eterna com o Senhor. Nós queremos experimentar os milagres para que pessoas que estão nos vendo, que estão olhando para nós, para que nós sejamos instrumentos de transformação dessa nação. Nesse momento tão grave como o Brasil está passando, Pai, nós possamos ver com os nossos olhos aquilo que o Senhor tem prometido para esse país, para essas nossas vidas, Pai. Eu quero colocar cada um de nós como crente que fazemos parte do corpo de Cristo, e eu quero pedir perdão, Pai. Perdão pela liderança dessa nação que tem se desviado do seu caminho. Perdão pelo corpo de Cristo que muitas vezes tem pecado e tem entristecido o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração. Eu te peço perdão pelo meu pecado, pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos, Pai. Enquanto nós tivermos o Senhor vivendo aqui na graça, nós podemos experimentar esse privilégio de ser chamados filhos de Deus. Senhor, livra-nos dessa tribulação que está chegando. Eu sei, a sua palavra diz isso, que a manifestação do Espírito Santo, enquanto tiver o Espírito Santo nessa terra, o anticristo, esse espírito de anticristo que começou desde o começo da igreja, mas que a revelação desse homem que chamamos pela palavra de anticristo só acontecerá quando a igreja não estiver mais aqui, quando o Espírito Santo de Deus subir conosco. E aqueles que ficaram na tribulação ainda continuarão experimentando do amor de Deus, mas para a salvação terão que negar esse anticristo. E portanto somente pela morte serão salvos. Pai, livra-nos disso. Livra essa igreja, Pai. Livra cada família representada. Livra a minha vida de passar essa tribulação, que vai ser o pior momento da história, nunca existiu. Eu te louvo por isso tudo. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é muito bom. E que muitas vidas que estão aqui nos ouvindo hoje, principalmente pelo YouTube, Pai, posso tomar essa decisão hoje, declarando com a sua boca, como diz a palavra, e crendo com o coração que Jesus morreu e ressuscitou, pagou no seu lugar, no meu lugar, os nossos pecados, e riscou o nosso nome, aquela cédula de dívida que nós tínhamos com Deus, Ele riscou e cravou da cruz, como diz a sua palavra lá no livro de Colossenses. E eu te agradeço por isso. E que a graça de Jesus Cristo, esse amor maravilhoso de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. E coma essa feijoada, viu? Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!